Bom, pessoal, vamos falar de aditivo, tá? Aditivo de alimentos. Nós falamos sobre alimentos numa outra aula. E para complementar a parte de funções orgânicas, a gente vai falar sobre aditivo e funções, né? No caso, para a gente complementar essa parte, tá? Bom, aqui eu vou primeiro falar das funções e dos grupos funcionais, tá? Tem várias funções aí, né? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, mas lembrando que a gente já havia comentado e tem a tabela no arquivo das aulas. A função hidrocarboneto, a princípio, que é o mais importante aí dos nossos de todos os grupos, né? O hidrocarboneto ele é formado de carbono e hidrogênio somente, tá? Então a função hidrocarboneto, eu tenho aí como exemplo o etano, então a gente tem como grupo funcional somente CH. O grupo funcional é o que caracteriza essas funções orgânicas, tá? No caso do hidrocarboneto, álcool, enol, cada um tem um grupo funcional que caracteriza, na hora que eu vou procurar saber qual que é, e as suas propriedades são semelhantes, tá? Então deixa eu pensar aqui no hidrocarboneto, o etano, por exemplo, como exemplo aqui. Então eu vou considerar o etano um hidrocarboneto porque ele tem apenas carbono e hidrogênio. E lembrando da nomenclatura que eu vou falar mais à frente, que termina em O. Então hidrocarboneto, todo hidrocarboneto termina com, no caso, o sufixo aí O, né? Álcool, no segundo aí, o álcool ele tem o grupo funcional OH, tá? Então, o OH vai estar ligado ao carbono saturado. O que seria o carbono saturado? Aquele que tem apenas simples ligações, que é apenas um tracinho, né, que vocês estão vendo aí. No caso, o álcool tem uma nomenclatura terminando em ol, né? O enol é o próximo, né, que é o enol. Também tem OH mais ligado a um carbono insaturado, exemplo aí está o etenol. Já que é insaturado, tem ligação dupla. E já que tem ligação dupla, muda o intermediário dele. Já não vai ser mais AN, vai ser EN. Então, no álcool eu tinha etanol, né? Apesar do exemplo ser propanol, então no álcool eu tenho etanol e no enol eu tenho etenol, certo? Fenol. Fenol tem também o OH ligado ao benzeno. Esse benzeno, que é essa ligação fechada com 6 carbonos, né? E tem um anel benzênico. Eu tenho fenol quando eu tenho o OH ligado a um benzeno. Aí eu tenho esse fenol somente nessa situação. Aldeído. Aldeído, ele tem como grupo funcional C-O, CH. C ligação H. Esse é o grupo funcional do aldeído, tá? No caso aí do exemplo, eu tenho o metanal, ou conhecido como formol, tá? Todos os aldeídos terminam em al, a nomenclatura dele, o nome químico, né? Vamos dizer assim, para entender melhor, porque existem os nomes comerciais, os nomes que são utilizados no popular, no mercado de produtos, que é o formol, e o nome dele é metanal. Cetona. A cetona é um grupo, é uma função, onde o grupo funcional é C-O e ligações com outros carbonos. Entendendo que esse C é um carbono secundário, ou seja, os outros carbonos que vão estar ligados a esse carbono, tá? Eu tenho o carbono aí no primário e vou ter o carbono terciário. Então, este que está ligado à O é o carbono secundário, tá certo? E aí eu vou ter a acetona como exemplo, a acetona, que é uma substância chamada, assim, desta forma, acetona, e que o nome dela é propanona. Então, vejamos que a acetona, ela termina em ona, né? Todas os nomes, né? A nomenclatura vai ser considerada sendo assim. O ácido carboxílico, ele tem o grupo funcional C-O, C ligação OH. No exemplo tem o ácido etanóico, considerando que ele tem 2 carbonos, né? Então eu tenho 2 carbonos, eu tenho ET. Quando eu tenho um carbono é MET. Finalizando aí na nomenclatura, essa nomenclatura ela termina com oico. A primeira palavra é ácido e depois oico. Então ácido etanóico, tá? Dessa forma eu tenho o nome das substâncias que pertencem ao ácido carboxílico. Éster.
O éster, ele vai ter aí a função orgânica C-O, C ligada a um oxigênio, tá? Que vai estar ligado a um carbono, tá? Esse carbono depois pode estar ligado a outros quando formatar uma outra substância. Então vamos pegar aqui um exemplo do metanoato de etila. Eu vou falar um pouquinho do éster mais para frente, onde ele é encontrado em vários aditivos. Metanoato de etila. Então a gente vai ter o finalzinho aí, oato, né, o sufixo, de nomenclatura, vai ver quantos carbonos tem nessa segunda parte. Vai ter etila, no caso aí, eu tenho o final como A, né? Porque o etil, ele está mostrando que é um radical com 2 carbonos. Na parte direita ali do exemplo, eu tenho um carbono CH2 e CH3. Então, eu tenho 2 carbonos, eu chamo este radical aí junto de etil. Mas eu posso ter um radical metil, tá? Propil e assim por diante. Então, sempre teria o éster como o ato de ila, tá? Ou melhor, vai depender do radical, mas o final da segunda palavra é A. Éter. O éter tem um oxigênio, apenas no meio de dois radicais, aí, 2 ligações. Eu vou ter 2 palavras, né? A primeira palavra no sufixo oxi e a segunda palavra no sufixo ano, tá? Metoximetano, etoximetano, então depende do que tiver na composição dessa substância. Amida. A amida, ela vai estar tendo uma sua função orgânica C-O e um nitrogênio, tá? No caso aqui da função orgânica, você vai ter um nitrogênio ligado com 2 hidrogênios, né? Esse exemplo é a etanamida, então veja que sempre vai acabar em amida, né, a nomenclatura. Próximo, amina. A amina eu tenho 3 tipos de amina, amina primária, secundária e terciária. Vejamos que na primária eu tenho uma ligação com o carbono, na secundária eu tenho 2 ligações com o carbono, e vai ficar um com hidrogênio, e na terciária eu vou ter 3 ligações com o carbono, que vai ficar, não vai ter nenhum hidrogênio ligado a esse nitrogênio na terciária, tá? Aí vejamos o exemplo de trimetilamina. Aqui a gente vai voltar, estou voltando um pouquinho na nomenclatura para a gente relembrar como que ela é proposta. A nomenclatura, ou seja, os nomes das substâncias, elas têm aí 3 partes, né? Considerando os hidrocarbonetos. Se a gente for falar de ácido carboxílico, a gente vai ter que ter outras variações. No caso da fórmula estrutural, a gente tem aqui no primeiro exemplo que tem aí, né, C3H8 é a fórmula molecular. Na estrutural eu tenho aquela aberta, né, aquela expansiva, e tenho aquela reduzida, né, ou melhor, simplificada. Eu vou trabalhar sempre com a simplificada, porque é mais fácil. Lá você tem H3C, ligação CH2, ligação CH3. É mais fácil você saber, porque você já sabe que o C vai ser ligado ao carbono. Desculpa, o C vai ser ligado ao hidrogênio de qualquer forma. E a outra ligação que ele tiver vai ser com o carbono. Você pode verificar que eu tenho aqui 3 carbonos e eu tenho também 8 hidrogênios ligados, né? Vamos perceber aqui logo embaixo como é que fica o nome. Se eu tenho 3 carbonos, o prefixo vai ser prop, porque começa met, et, prop. Et 1, et 2, prop 3. Tá? Então aqui eu tenho na parte do meio, ou seja, o intermediário, partindo dos tipos de ligação. São ligações simples, que é um tracinho só. Veja na estrutura ali, apenas um tracinho entre os carbonos. Então é AN. E no final, eu sei que aí só tem carbono e hidrogênio, então eu vou ter um O. Então, por isso, o nome dessa estrutura aqui chama propano. Prop-an-o, propano. Só assim que eu sei que qual o nome dessa substância. Dessa forma somente. Vamos aqui dar uma olhada, no geral, como funcionaria a nomenclatura, né, como uma forma geral. A gente já tem isso aqui em outros arquivos, mas vamos relembrar. Prefixo, número de carbono, intermediário, a saturação da cadeia, se é simples, dupla, tripla, e o sufixo vai depender da função, tá? No prefixo aqui, eu vejo que um carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, assim por diante.
Na saturação da cadeia, saturada é AN, a insaturada eu tenho aí, quando eu tenho uma dupla é EN, duas duplas dien e três duplas trien, tá? Na tripla, quando eu tenho uma tripla é IN. Na função, hidrocarboneto termina em O, álcool termina em OL, aldeído termina em AL, cetona termina em ONA e ácido carboxílico termina em OICO. Lembrando que tem que pôr a palavra ácido na frente, tá certo? Bom, a gente vai falar um pouquinho só de aditivo alimentar, tá? O aditivo, ele vai ser, aditivo alimentar intencional, existe o intencional e não intencional. O intencional são substâncias não nutritivas incorporadas intencionalmente aos alimentos, em geral em pequena quantidade. Mas para que serve? Para melhorar o aspecto, o sabor, a consistência ou a conservação. Então, o aditivo ele não é uma coisa, vamos dizer assim, um produto que se coloca ruim, né? De uma forma é entendida como a gente fala que alimento é aquilo que tem valor nutricional e o aditivo não tem valor nutricional, mas ele tem outros valores, porque a conservação de um alimento hoje em dia ela é importante. Eu preciso comprar e ter um pouco mais de tempo para consumir o alimento, né? Então eu preciso que ele esteja em condições de consumo. Então o aditivo entra nessa parte também, não só para dar uma cor ou mudar o aspecto, tá? Então o aditivo intencional ele tem aí uma forma benéfica de dar valor ao alimento, apesar de não ser nutritivo, tá? Então eu tenho os intencionais e os não intencionais. Como a letra está bem pequena, eu vou só dar uma rápida abordagem. Aditivos intencionais eu tenho os conservantes, os antioxidantes, sequestrantes, aromatizantes, corantes, edulcorantes, umectantes, antiumectantes, acidulantes, espessantes e estabilizantes. Esses aí são acrescentados, né, durante o processamento. Nos aditivos não intencionais, eu tenho aí resíduos de animais ou insetos, são aqueles que não tem jeito, não tem como a gente evitar de alguma forma. Antibióticos ou agentes usados na prevenção de controle de doença, hormônio, né, dado pelos crescimentos de aves, por exemplo, organismos parasitas, resíduos de pesticidas que são colocados anteriormente, produtos químicos, né, que vêm de solventes, outros vapores, substâncias migrantes de material de embalagem, como plástico, papel, pode cair nesse procedimento. Então, eles podem ser acrescentados de forma involuntária, durante a produção, durante o processamento, durante a embalagem e até mesmo a estocagem, tá? Que vai cair esse aditivo não intencional. Os conservantes, tá? Eu vou pegar aqui alguns exemplos só para a gente poder relacionar as funções orgânicas. Então aqui a gente vê aí alguns exemplos. Eu anotei aqui, eu chamei de cor amarela aqui o ácido benzoico e o paridroxibenzoato de N-propila, paridroxibenzoato de metila. Então ato de ila, lembra disso? É o éster. Ácido, com a palavra ácido, eu tenho aí o ácido carboxílico, tá? Terminióico, tá? Então, que entra aqui nesse caso uma peculiaridade, que é o ácido benzoico que tem esse nome por conta do benzeno, né? Então, a gente depois vai entrar um pouco nesse porém. Mas aqui, para a gente identificar as funções, a gente vai ver aqui no éster o betanoato de etila, que tem a ver com aquele que a gente viu agora, um aditivo alimentar ali, tá? Que é ato de ila, então um aditivo que faz parte do grupo éster. Então, como que a gente faz a leitura do éster? O prefixo, número de carbono, a parte intermediária, como eu havia dito, né? A N ou a EN, o ato faz parte da nomenclatura, é a primeira palavra. Aí D vai depender do grupo orgânico e aí terminado em A. Eu tenho a nomenclatura do éster para a gente entender por que foi dado aquele nome. Aqui essa estrutura bem complexa, eu peguei de propósito para a gente identificar aqui alguns grupos funcionais, né, que fazem parte de algumas funções. Aqui a gente tem vários, a gente tem aqui, ó, vamos começar da esquerda para a direita, tem bastante, né? Eu tenho aqui, vou pegar os que estão já anotados com o nome, o álcool, né? Bom, gente, aqui o que acontece é que eu tenho uma estrutura que tem aqui uma tridimensionalidade. Então, eu vou pegar alguns mais fáceis de a gente localizar visualmente, tá? E para que vocês não tenham confusão na hora de identificação.
Vou pegar então da direita, porque aqui o álcool está numa ligação que não está, ela está aqui de uma forma tridimensional, eu não vou conseguir explicar isso agora. No lado direito eu tenho ácido carboxílico, logo bem à direita, né, abaixo, na parte inferior, o ácido carboxílico que eu tenho aqui, o C, lembrando que essa estrutura ela está em bastão, então ela não está mostrando, melhor, desculpa, não está em bastão, ela não está mostrando os elementos, todos eles, né, os carbonos estão aqui dentro dessas pontas, todas as pontas que eu tenho aqui são carbonos. Então no ácido carboxílico eu tenho ali dupla O e tem um OH. Então aquele meinho ali, aquela ponta, aquele encontro ali, eu tenho um carbono. Então COH, C dupla O, ácido carboxílico, já identifiquei. Eu tenho um OH logo acima dele, o fenol. OH ligado ao benzeno, então eu vou ter logicamente um fenol. Por isso que eu estava tentando mostrar que lá no canto esquerdo que está o álcool, você vai falar, não, mas ele está junto com um anel benzênico. Não, a gente vai ver depois isso um pouco mais tarde. O fenol aqui, ele está o OH ligado a um anel benzênico, lógico, um benzeno, lógico, eu tenho o fenol, como eu disse que é a única condição que teria, tá? Acetona. Acetona eu tenho aqui o carbono secundário, né? E eu tenho acetona em cima e embaixo, né? Eu tenho uma dupla O lá em cima e uma dupla O aqui embaixo. Então, ligado a um carbono secundário. Outro fenol, logo no meio, mais um pouquinho para a esquerda, embaixo outro fenol. Tá? E o éter. O éter aqui lembra do oxigênio ligado a carbonos, apenas o oxigênio ligado a outros carbonos. Então, eu tenho também o éter aqui, tá? Então, essas, só para a gente localizar verificar como localiza os grupos funcionais de uma substância, por mais complexa que ela seja. Aromatizantes ou flavorizantes. O sabor, no caso flavorizante, gente, ele é dado como um aroma, alguma coisa que dê sabor, né? Então, são substâncias que são acrescentadas, né, com a finalidade de modificar, no caso intensificar ou mascarar o aroma e o sabor do alimento, tá? O sabor e o aroma são mexidos com essas substâncias. Aqui eu tenho flavorizantes naturais, artificiais e sintéticos. Interessante saber disso, porque a gente nem sempre tem flavorizantes artificiais, né, ou sintéticos. Existem também os aromatizantes, os flavorizantes naturais, que são retirados da natureza. Apesar de retirado da natureza, ele passa por um processo e aí pode se tornar, né, uma substância artificial. Exemplo aqui é uma vanilina. A vanilina é a essência de baunilha. Ela é obtida a partir da oxidação, então quer dizer, passa por um processo, né, que oxida o eugenol, que é o extrato do cravo da Índia, e aí passa para ser uma substância que é artificialmente obtida de uma outra substância natural, tá? Então é dessa forma. O sintético é realmente criado no laboratório. O exemplo é o tutti-frutti, é um aroma que não existe, né? Ele é criado, ele é sintético, não existe uma fruta ou qualquer substância da natureza que seja o tutti-frutti. Ele foi criado em laboratório, então, portanto, sintético. Composição dos aromas. Os aromas, eles são dados por também substâncias que lembram, né, a originalidade de uma fruta, qualquer coisa que você queira dar. Então eu peguei 3 exemplos aqui. A laranja, ela tem cerca de 60 substâncias que dão, no caso, o sabor da laranja. Baunilha tem 250 substâncias que podem dar o sabor de baunilha. E o morango tem 850 substâncias que podem dar o sabor de baunilha, né? Sabor artificialmente colocado aí nos alimentos. Bom, por hoje é só. Gostaria que vocês verificassem se tem alguma dúvida e depois me passassem essa dúvida. Tá bom, gente? Muito obrigada e até mais.